Vamos iniciar a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu venho meditando nessa palavra há dias, né? E ontem lá na mesa de Alcione, o Senhor mais uma vez me confirmou sobre a palavra, que às vezes a gente não quer falar da palavra que o Senhor já vem ter lançado, que a gente já foi em algum canto, falou, né? E a irmã de Alcione diz assim, por isso que é bom a gente sempre falar e meditar na mesma palavra que Deus tem colocado nos nossos corações. Aí eu disse, olha, vai ser a mesma palavra que Deus já tinha colocado no meu coração. E às vezes a gente só quer trazer palavra nova, né? Mas a palavra do Senhor, ela diz que ela se renova cada manhã, né? E o Senhor tem falado ao meu coração nesse salmo, o Salmo 46, né? E foi assim um processo para mim que eu vivi esse salmo, estou vivendo ainda, e aos poucos eu estou vendo a grandeza de Deus através desse salmo, que diz assim, a partir do 1, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no meio, e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espumejem na sua fúria os montes se espumejam. Há um rio cujas correntes... Só um momento. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Branda nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe o temor na guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. E o 10 diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu meditando nessa palavra dias, né, desde o dia que o Senhor colocou no meu coração, no propósito que eu participei, e eu teria que levar uma mensagem, eu levei essa mensagem, e eu passei por este processo desse refúgio para me entender, Glaube, o que é esse refúgio, o que é esse socorro, né, o que eu precisaria ver e compreender a palavra do Senhor. Porque a gente lê a palavra do Senhor e muitas vezes a gente não compreende. A gente diz até às pessoas, eu compreendo, eu sei que Deus é força, eu sei que Deus é socorro, eu sei que Deus faz, mas no meio da nossa tribulação, no meio da nossa angústia, nós muitas vezes esquecemos da palavra do Senhor. E eu passei nesse dia essa tribulação, eu passei nesse dia essa angústia, tanto que eu cheguei até a pensar em desistir de fazer naquele dia o que eu ia fazer. E eu fiquei sufocada. E foi necessário eu chorar diante do Senhor, para que o Senhor me acalmasse. E naquele dia ele disse, você está passando a angústia e a tribulação, para você entender que a minha palavra, ela permanece viva e eficaz. Ela permanece viva e aquilo que está escrito na minha palavra, você tem que viver para passar para os outros. É muito fácil a gente dizer as coisas que Deus faz quando ela não é feita em nós. Mas quando ela é feita em nós, quando nós passamos a palavra, quando nós vivemos aquilo que a palavra tem dito, é forte. E eu vivi, e estou vivendo, e estou sobrevivendo esse socorro, esse refúgio de Deus na minha vida. E quando eu estava caminhando hoje, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Ainda fiquei questionando, o que é que eu vou falar para o teu povo hoje? Eu não sei o que teu povo precisa, mas o Senhor sabe. E ele começar a dizer, eu sou o socorro, eu sou o refúgio e eu estou no controle de todas as coisas. A gente, quando compramos um remédio na farmácia,
A gente vai primeiramente para o médico passa o remédio, nós compramos o remédio. E muitas vezes, a maioria das vezes, quando nós não conhecemos aquele remédio, nós pegamos a bula e começamos a ler as indicações, as contraindicações, e ali a gente começa a confiar naquela medicação. Isso era Deus falando comigo hoje na caminhada. E a gente começa a acreditar no que aquela bula está dizendo, aquela bula está identificando. E muitas vezes, você e muitos, o Senhor dizia para mim hoje à tarde, pega a minha palavra, que é o remédio, que é a bula, que ali está tudo que você precisa, e muitas vezes você não confia, e muitas vezes você não crê naquilo que eu deixei escrito, e você vai para o médico, você confia no médico, você confia no remédio que tu comprou na farmácia, porque foi você que comprou, e porque você não acredita em mim, porque você não acredita que eu sou o socorro bem presente, porque você não acredita que eu sou o refúgio. Aleluia. E eu andando e glorificando a Deus aqui ao redor da minha casa, eu caminhando, e eu disse, meu Deus, obrigada, porque ainda não tinha visto desse jeito a palavra. Muitas vezes nós confiamos no homem, e a palavra do Senhor que está sobreposta nas nossas casas, porque eu creio que quem é crente não só tem uma Bíblia, tem mais de uma. E muitas vezes a gente não tem nem força nem de falar com Deus, principalmente de abrir a palavra dele. Principalmente de buscar a indicação que ele tem para te dar naquele dia. E o Senhor veio me dando a indicação hoje. Filha, eu sou o teu socorro. Filha, eu sou o teu refúgio. Filha, aonde quer que tu esteja, eu estou com você. O que estiver passando com você, eu estou com você. Então, confie. Não confie no homem, mas confie em mim. Lê aquela bula que o médico passou, que passou para você, para a sua cura, para a sua saúde, e você confia. E eu que sou o médico dos médicos, o dono de tudo, muitas vezes você não confia. E eu glorifico a Deus, porque hoje ele falou comigo dessa forma, que ele é o remédio, que ele é o caminho, e que eu tenho que confiar nele, independente de qualquer situação. Eu tenho que confiar nesse Deus verdadeiramente. Eu tenho que confiar nesse Deus com convicção de que ele é Deus, independente da tua dificuldade. Ele diz no 2 assim, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem pelos seios dos mares, ele ainda permanece sendo Deus. Ainda que esteja tudo ao contrário, ainda que venha o vento querendo derrubar, ainda que venha a tempestade, Deus continua sendo Deus. E o refúgio, que a gente muitas vezes dizemos que estamos refugiadas em Deus. Muitas vezes nós dizemos, Deus é o meu refúgio, eu estou segura em Deus. E não é. Muitas vezes a gente está confiando numa cerca que está cercando a nossa casa, é numa câmara que está vigiando a nossa casa. Aí você diz, a minha casa é um refúgio. A sua casa é um refúgio mesmo? Porque refúgio é um lugar fechado, é um lugar secreto, é um lugar seguro, e muitas vezes você confia na sua casa, porque na sua casa tem toda essa estrutura, porque na sua casa tem toda essa segurança. Ei, se o Senhor não tiver na sua casa, nada disso valerá. Quem tem que ser esse refúgio é Deus. Quem você tem que confiar nesse Deus. Não adianta você mandar fazer toda a estrutura de segurança na sua casa, se você não colocou o dono de quem construiu tudo isso na sua casa. Aquele que deu sabedoria ao homem para fazer todas as coisas. Se ele não estiver, aleluia, no centro, na vontade, no querer de nossas vidas, nada disso valerá. Esse refúgio não vai servir. O que vai servir é o refúgio do Senhor. O que vai servir é o Senhor guiando, é o Senhor protegendo, é o Senhor falando, é o Senhor dizendo para mim e para a tua vida. Confia, espera, porque eu tenho muito para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. E no 3 diz assim, ainda que a fúria dos montes se estremeça,
Ainda que as águas tumultem e espumejam na sua fúria, os montes se estremeçam. O 4 diz: há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus. A cidade de Deus é a cidade que o Senhor está lá, preparada para mim e para você. É a cidade que Ele está lá, só olhando por mim e por você. Ele olha por mim e olha por você, lá na morada dele. A gente muitas vezes acha que Deus esqueceu de mim e de você. Quando chega a adversidade, quando chega a angústia, quando chega o luto, quando chega a fome, quando chega a conta atrasada de água, de luz, de aluguel, a gente diz, e agora, cadê esse Deus? O nosso Deus permanece no mesmo lugar. O nosso Deus permanece no mesmo lugar, esperando que eu e você realmente tenham essa confiança nele. A gente nunca pode esquecer de Deus no meio da dificuldade. Esses homens que o Salmo foi entoado pelos filhos de Corá, os filhos de Corá tiveram grandes dificuldades. Os filhos de Corá têm a convicção daquilo que eles escreveram aqui nesse Salmo, porque eles passaram por grandes tribulações, por grandes angústias, por grandes decepções, sofreram muitos, eles escreveram na convicção de quem o Deus que eles servem permanece sendo Deus, que eles sabem, que eles sabiam que Deus é socorro, que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que Deus permaneceu com eles até o fim. E esse Deus permanece comigo e com você ainda. Ele ainda existe, ele ainda faz milagre, ainda faz tudo acontecer na minha e na tua vida. Muitas vezes a gente não vê as grandezas de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes Deus nos livra de grandes coisas e muitas vezes ele mostra a mim e a você o que ele tem feito nas pequenas coisas. Ontem eu até falei com as meninas, ontem eu estava aqui no meu quarto e às vezes eu gosto de me sentar no chão e ficar com o livro, com a Bíblia, a televisão ligada, ouvindo os hinos, e eu estava desse jeito ontem aqui no meu quarto, sentada. De repente, passou uma aranha perto da minha perna. Eu disse, meu Deus, mas foi assim instantâneo, eu estava com o livro, eu meti o livro na aranha, a aranha era uma caranguejeira grande, não sei de onde ela surgiu, né? E eu disse, meu Deus, eu poderia ter sido picada por esta aranha. E o Senhor disse, muitas vezes você não vê o que eu faço na tua vida, mas hoje eu estou lhe mostrando que eu tenho controle sobre a tua vida. Porque eu poderia não estar aqui, eu não sei o tipo de que aranha era aquela, para dizer qual era mesmo, parecia uma caranguejeira mesmo. Mas se ela tivesse me picado, eu não poderia estar aqui, poderia estar enferma, eu não sei. Deus me livrou. Eu estava no meu quarto, onde a palavra diz que feche a porta, entra no teu quarto, que em secreto eu falarei. E eu estava no meu momento com Deus aqui no chão. E ele me livrou dessa picada. E eu só glorifiquei a Deus, eu não pude nem ficar mais sentada, porque eu já estava com a dor na minha coluna, e na forma que eu matei a aranha, travou a minha coluna, que eu tive que ficar de pé. E eu fiquei aqui dentro do meu quarto, orando, em pé, e glorificando a Deus. Porque muitas vezes, Glauber, a gente só quer agradecer pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente toca, pelas coisas... Ei, a gente já tem que agradecer a esse Deus desde o nosso acordar. Porque ninguém aqui tem controle sobre a vida de nenhum. Quem tem controle sobre a minha e a tua vida é Deus. Nós acordamos, eu gosto muito de falar isso, porque Deus fala comigo todos os dias. Eu te acordei, glorifique. Eu estou dando o ar que tu está respirando. Sou eu que faço tu falar, sou eu que faço tu andar, sou eu. Se ele quiser, ele me paralisa. Se ele me quiser, ele deixa eu estátua, né? Como a gente dizia quando era criança. Eu não falo, eu não ando, eu vou precisar de alguma coisa. Mas todos os dias, ele me dá condições a mim, ele dá condições a você de fazer tudo isso. E muitas vezes nós não glorificamos a Deus por isso. Muitas vezes não agradecemos a Deus por pequenas coisas que muitas pessoas podem achar, essa menina está agradecendo por isso.
Ela não está nem agradecendo pelo um carro, por uma casa. Por isso, Ney, essas coisas são todas passageiras. Essas coisas, nada disso eu levarei. O que eu tenho que agradecer é pela grandeza de Deus. Eu e você temos que agradecer pela grandeza dele, por ele ter nos escolhido, por ele ter nos chamado pelo nome. Disse, ei, Glauber, ei, Damião, ei, Lucinha, eu estou chamando você. E ele nos chamou. Ele teve misericórdia de mim e de você e nos chamou para que nós possamos ter uma nova vida, uma nova comunhão, uma nova vida com ele, um novo viver, porque a gente achava que conhecia, porque a gente achava que tinha Deus verdadeiramente, mas não temos. Nós só temos aquele quando nós confessamos verdadeiramente que ele é o único, suficiente Salvador sobre as nossas vidas. Quando nós dissemos e negamos para o mundo as coisas que não nos agradam mais, isso é servir a Deus. Isso é dizer que servimos a um Deus. Deus tem nas suas mãos a força e o poder. Ele pode fazer o que ele quiser sobre as nossas vidas. Eu tenho dito muito ao Senhor, faz a tua vontade sobre a minha vida. Já ontem eu estava em oração, num propósito comigo, que eu estou com eu e Tamires, que é a minha vice aqui da União Feminina, e nessa oração eu dizia, Senhor, o desejo é meu, o querer é meu, mas se não for meu, que o Senhor me fale. Se não for teu, que o Senhor me fale. Eu quero fazer é o teu desejo. Eu quero fazer assim, é o teu querer. Porque a gente diz, ei, a gente chega e diz, Deus falou, Deus mandou. Mas será que foi mesmo Deus que mandou? Será que não é desejo meu e teu que quer fazer? Será que é o nosso desejo, não o desejo do Senhor? E é isso que eu tenho pedido a Ele, faz o teu querer na minha vida. Por mais difícil que seja, aos meus olhos, porque Deus nunca vai dar nada a mim nem a você que seja desagradável, que seja ruim, porque Ele tem sempre o melhor para mim e para você. Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Muitas vezes nós estamos andando num caminho que achamos que é do Senhor, que achamos que é o Senhor que está dando, mas não é. Lá no final a gente vai ver. Ainda bem que ele dá ainda a luz. Ei, esse caminho que você está seguindo não é o caminho que eu escolhi. Eu sou teu Deus. Eu sou o teu socorro. Eu sou o teu refúgio. Então confia em mim. Crê em mim, porque eu falarei. Eu não sei a dificuldade de nenhuma dessas 12, 11 pessoas que estão aqui. Eu não sei o que nenhuma estão passando, só da irmã que citou pedindo oração pela sua saúde. Né? E mesmo assim eu também não sei o íntimo e o profundo, mas Deus, Ele sabe de tudo que eu e você está precisando nesta noite. Ele sabe do que nós estamos necessitando nessa noite. Então confia nele, entrega a ele e deixa ele fazer, deixa ele trabalhar, deixa ele direcionar, deixa ele dar as diretrizes que ele quer fazer na minha e na tua vida. A gente fala muito, Glauber, desse encontro da gente ir para aí em abril. E eu não tenho, falando sinceramente, eu não tenho assim essa ansiedade, porque eu não gosto de ficar ansiosa muito pelas coisas, porque eu fico planejando, e às vezes não dá certo. Então, na minha oração é assim, se eu for, o Senhor vai abrir o caminho, o Senhor vai dar estratégia, então eu irei, conforme a vontade do Senhor. Porque se não for do Senhor, eu ficarei aqui. Porque um dos pontos é o meu esposo. Eu não sei, eu não posso planejar dizer eu vou para viagem tal dia porque eu não sei se ele vai estar aqui. E eu não quero ir para isso sem ele. Eu queria ir com ele, quero ir com ele, né? Então tem que ser a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A gente sonha sim, a gente planeja sim, mas sempre bote lá no meiozinho a vontade do Senhor que tem que prevalecer. É o querer do Senhor que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E no 7 diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí se formos olhar o Jacó lá no princípio, Jacó é lá em Gênesis, e dizer o Deus de Jacó está hoje com Lucinha, está com Glaucio, está com Mondamião, está com Alcione, está com Vivi, está.
Ele está ainda conosco. Ele permanece sendo auxílio, sendo refúgio de todos nós. Ainda que tudo esteja ao contrário, ainda que, aleluia, de tudo diga que não, o Senhor está cuidando de tudo. Ainda que a enfermidade chega, Ele é Deus. Ainda que a escassez chegue, Ele permanece sendo Deus. Ainda que a porta de emprego esteja fechada, Ele permanece sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo tempos que chegam para a gente pedindo socorro e muitas vezes a gente não sabe nem o que falar. Muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer. No início da primeira semana de janeiro, uma irmã falando comigo e disse assim, eu quero falar com você. E ela começou a falar, e eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer por ela, meu Deus? Ela está precisando de algo físico, ela precisa de dinheiro, ela precisa de... E o que é que eu vou fazer, meu Deus? Eu não tenho como chegar. Eu não tenho, meu Deus, como chegar para ajudar essa irmã. Porque chega situações para nós que muitas vezes nós não podemos fazer nada. E eu disse, irmão, o que eu posso fazer por você, que é de graça, é grátis, é orar, é entregar nas mãos do Senhor a sua situação. Porque se eu for contar a minha situação e juntar com a sua, a gente vai passar a noite aqui e não vai resolver nem eu nem você. Mas nós podemos entregar a Deus, que pode fazer todas as coisas nas nossas vidas. E ela disse, amém, amém. Eu disse, amém, mas aquele amém assim que eu estava dando a ela doeu tanto em mim, porque naquele momento eu não podia ajudar a minha irmã. Naquele momento eu não podia fazer nada, porque aquilo que ela estava lançando para mim, eu não podia chegar e dizer, pegue, leve, tá aqui nas suas mãos, eu não podia. Mas eu podia chegar e entregar ao Deus que tudo pode fazer. E foi isso que eu fiz. Eu entreguei nas mãos do Todo-Poderoso. Eu entreguei nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Eu entreguei nas mãos daquele que nos criou desde o ventre de nossas mães. Ele tem o poder de fazer tudo em todos, por mais difícil que seja. E essa convicção que está enxertada no meu coração, que Deus é soberano, que Deus está comigo, que Deus está contigo, independente de qualquer situação, Ele está no controle. Nós temos que confiar. Confiar, aí você diz, como você está confiando nesse Deus que está tudo ao contrário? Eu confio. Assim, da mesma forma que eu fui para o médico, como Deus falou no meu coração, que eu confiei naquele remédio, que eu li aquela bula, entendi, e tomei aquela medicação e disse, essa medicação é boa, da mesma forma, eu vou confiar nesse Deus que deixou a sua palavra, que está aqui a bússola, que está aqui a bula, que está aqui o caminho, que está aqui as soluções, que está aqui todas as diretrizes. Eu tenho que confiar nesse Deus, e é nele que eu estou confiando, e é nele que eu estou crendo. Creia tão somente no Senhor. Creia tão somente no Senhor. Não diga isso só de boca para fora, mas diga de boca para dentro, para entrar dentro do teu coração, para enxertar essa verdade no teu coração. Deixa essa verdade entrar no teu coração e dizer, o meu Deus é o meu socorro, é o meu refúgio, ainda que a minha situação esteja ao contrário daquilo que eu estou vendo, Ele permanece sendo Deus. Ele é Deus independente de qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. E no Salmo 119, 105 diz, aleluia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, meu Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada, a direção, o Senhor está ali nos guiando e dizendo, eu sou a palavra, eu sou a palavra. Aleluia, eita, que o Senhor me deu outra palavra aqui agora, tomara que esteja marcada. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor da glória, é esse Deus tremendo que eu sirvo, que você serve. Aleluia. Eu vou escrever esse versículo no meu coração. Eu creio. Em Hebreus 4 diz assim: porque a palavra, deixa eu ver se é esse mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos, meu Deus, para discernir pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra do Senhor. Ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra nos nossos corações. Mas para essa palavra penetrar no meu e no teu coração, a gente tem que deixar. A gente tem que deixar a palavra do Senhor enxertar em nós. A gente tem que viver o que nós muitas vezes pregamos, né? E eu e a Alcione e as meninas falam muito, a gente tem que viver, falar daquilo que a gente vive na palavra do Senhor. A gente não pode ir a algum canto, como hoje eu estou aqui falando de Deus, eu não posso falar daquilo que Deus não fez em mim, eu tenho que falar do que Deus tem feito em mim. E Ele tem feito essa mudança em mim, Ele tem feito a transformação em mim. Então, que você possa ficar com essa palavra, que Deus é teu refúgio, que Deus é teu socorro, mas não seja só por palavras, mas seja assim, sinceramente, vivida essa palavra dentro de você, que você realmente confie nessa palavra, que você realmente confie nesse Deus, confia nele, confia, porque ele está no controle de tua vida.